Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Vitória e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Como eu já havia dito pra vocês no vídeo anterior, o que a gente mais vai falar aqui no canal vai ser sobre a pauta racial num todo. Porém, eu não acho que seja bom da minha parte querer explicar o que está acontecendo agora, aliás, o que está sendo filmado, notificado agora, uma vez que sempre aconteceu, sem falar realmente a origem do problema, sem explicar para vocês o motivo pelo qual existe o racismo. Então, o tema do vídeo de hoje vai ser a escravidão. A escravidão é um sistema no qual uma pessoa assume direito de propriedade sobre a outra. Inclusive, antigamente, no Brasil e em alguns outros lugares no mundo, era legal falar que o escravo era uma mercadoria, uma moeda de troca, uma propriedade mesmo do senhor, no caso, que era dono dele. Vou falar um pouco, assim, bem resumido do processo de como aconteceu a escravidão aqui. Pessoas do continente africano eram contratadas, pessoas da costa, eram contratadas para capturarem pessoas livres e trazerem para a América Central, do Sul e do Norte. E com isso, em 1553, houve os primeiros registros de escravidão no Brasil. E, efetivamente, teve um aumento a partir do século XVII, meados da década de 60. Vou avisar aqui pra vocês que de vez em quando eu vou ler um pouco, porque eu não decoro datas. Eu não consigo decorar datas. Enfim. E teve fim aproximadamente no século XIX. Portanto, foi em média 350 anos de escravidão no Brasil. Acredita-se que foram trazidos 12 milhões de pessoas para a América, né, num todo. E mais ou menos 5 milhões, 6 milhões de pessoas foram deixadas no Brasil. Portanto, foi o país que, mais recebeu escravos. Inclusive, um dos lugares que mais recebeu escravo aqui foi o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Ele foi tombado para que justamente o processo de escravidão não seja esquecido e não seja repetido. Eu vou começar a falar um pouco sobre as leis abolicionistas. Eu, primeiramente, preciso de agradecer a dois professores que me ajudaram a fazer esse vídeo, que foi o Daniel e a Bia. A galera de Murié sabe de quem eu tô falando, mas são dois professores que me deram aula e são pessoas incríveis. Eu vou falar sobre a primeira lei, que não foi uma lei, mas foi a Carta Magna. Ela foi proposta pelo deputado José Bonifácio. Ele achava que a escravidão... Achava não, né? A escravidão naquela época já não era uma coisa nos moldes do Brasil e da América num todo. Já era uma coisa ultrapassada. Porém, o Dom Pedro, ele dissolveu o projeto que ele tinha feito, dissolveu que ele queria criar uma Constituição nova. Nova não, no Brasil não tinha Constituição até então. Ele queria criar uma Constituição, então ele chamou algumas pessoas para debater e criar um conjunto de leis, só que ele se revoltou lá e não quis fazer isso mais, então não aconteceu e essa lei nem entrou em vigor, na verdade. Também a Lei Feijó, ou Lei para Inglês Ver. Esse termo para inglês ver é quando uma coisa está na lei, mas ela não é seguida, não é colocada em prática. Enfim, essa lei foi criada por pressão da Inglaterra, porque ela estava na fase da Revolução Industrial e queria expandir o comércio. Porém, numa sociedade escravista, como era o Brasil da época, a verba não circula. E, não tinha como os escravos comprarem a mercadoria dos ingleses. Então, eles queriam o fim da escravidão. Não é porque eles eram bonzinhos, não, que eles não eram. Só que o Brasil assinou essa lei, porque se o Brasil não assinasse, eles não iam reconhecer o Brasil como independente, e a lei foi só assinada mesmo, não foi colocada em prática, nada foi feito, a escravidão continuou no Brasil. Os navios que traziam os africanos para o Brasil eram chamados muita gente chama de navio negreiro, também era chamado de navios tumbeiros, enfim. Em 1845, quando essa lei ela foi assinada, mas não foi colocada em prática, obviamente que chegou aos ouvidos dos ingleses e eles souberam, né, do que o Brasil estava fazendo. Então, em 1885, a Inglaterra ameaça prender todos os navios tumbeiros que estivessem vindo da África para o Brasil. E isso ia ameaçar a soberania do país no Oceano Atlântico, né? Então deu uma confusãozinha básica. Em 1850 foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico atlântico de escravos.
Ou seja, não poderia mais vir escravos africanos, não poderia mais vir pessoas africanas para serem feitas de escravos na América. No Brasil, no caso, que essas leis, né, são brasileiras. Porém, por não poder mais vir africanos para cá, começou um tráfico muito grande dentro do país mesmo, tipo dos africanos que já estavam aqui, além do tráfico que não era legal, né? Porque antes tudo isso era legal, tudo isso era previsto nas leis, agora começou a haver um tráfico ilegal de escravos vindo da África para o Brasil. Em 1864 ocorreu a Guerra do Paraguai. Se vocês quiserem, em outro vídeo eu falo sobre a Guerra do Paraguai, porque ela é muito grande, mas aconteceu que o Brasil não tinha exército para mandar para a guerra. Então eles obrigaram alguns escravos a irem para a guerra e nisso os escravos começaram a ser bastante reconhecidos pelos militares. E o processo de abolição, o processo de resistência dos escravos passou a ter um apoio, um certo apoio assim, dos militares. Tipo, não era aquela coisa tipo assim, vou lá e vou lutar para os escravos serem libertos, mas começou a ter um apoio bem grande. Em 1885, foi assinada a Lei de Sexagenário. O que era essa lei? Ela dizia que escravos acima de 60, em alguns casos 65 anos, estariam libertos. Porém, o trabalho escravo era compulsório, tipo, ele danificava completamente a saúde dos escravos. Então, vocês acham mesmo que tinha muita gente viva aos 65 anos, sem falar que a idade tinha que ser comprovada? Infelizmente, muita gente nem conseguia comprovar essa idade, que a galera que ainda estava viva, né? Sem falar que alguns senhores também não aceitavam libertar e vendiam os escravos quando eles faziam 60 anos e eles tinham que trabalhar mais em condições deploráveis e com a saúde extremamente prejudicada. Em 1887, Deodoro da Fonseca escreve uma carta para a coroa e lá eles falam que não iam mais capturar os escravos que estivessem fugindo, porque não tinha como capturar almas. Ele escreveu essa parte na carta, não tem como capturar almas. O Deodoro da Fonseca era um dos soldados, não sei muito bem, mas dos que estavam na Guerra do Paraguai, que eu disse, não sei se vocês lembram, que o exército começou a meio que dar um apoio para os escravos. Então, era isso. E também, na verdade, era uma forma de falar que o exército não ia mais obedecer a coroa. Falar que tipo, eles não estavam mandando mais em nada. Então, finalmente, chegamos em 1888 com a Lei Áurea. E aí, depois de todas essas leis que eu já falei, e N outras coisas que eu não citei nesse vídeo, a gente já percebe que a princesa Isabel não foi uma querida que fez o que fez porque ela é boazinha, né? Portanto, né, dia 3 de maio, tipo, não é aquilo. Hoje em dia não tem essa comemoração mais, 13 de maio, porque a princesa Isabel não foi uma boa moça que simplesmente falou, eu tenho dó dos escravos e vou assinar a Lei Áurea. Não foi isso. Foi tudo por pressão externa, porque o Brasil precisava de abolir a escravidão para ser reconhecido lá fora. Portanto, dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e na Lei Áurea ela não indenizou os até então proprietários de escravos. Isso gerou uma confusão, que disseram que os senhores iam sair prejudicados, que os escravos eram bens deles, o que é falso, porque para eles venderem e comprarem escravos, eles tinham tipo, ser donos de muitos bens mesmo, porque era extremamente caro. O escravo era tipo, muito, muito caro mesmo. E com a abolição, quem realmente precisava de ter recebido alguma coisa são justamente os pretos, né, que agora não mais escravizados, porque eles simplesmente foram lançados numa sociedade que não tinha como recebê-los. Não deram nenhum tipo de apoio, eles não eram pessoas alfabetizadas, eles não receberam, ninguém queria dar um emprego digno para eles, a não ser como escravos. Por isso que muitos pretos saíram da escravidão, mas continuaram morando com os senhores, né, nas senzalas. Já que a escravidão não era mais legal, né, então eles começaram a ter uma vida análoga à da escravidão. A escravidão continua existindo por mais algum tempo, né, gente? Tem, assim, né, nós, né, de famílias pretas, se a gente perguntar para os nossos avós, para os nossos... quem tem bisavô vivo e tal, vocês vão saber, vocês vão ouvir alguns relatos que mostram que a escravidão não acabou há tanto tempo assim, não.
até uns dias atrás ainda estava ali, mas enfim. Os pretos passaram a ocupar um local completamente marginalizado. Eles começaram a ir para as favelas, não que não existiam favelas, existiam, mas eles começaram a procurarem abrigo mesmo nesses lugares, porque eles não tinham. E a gente pode perceber que até hoje a gente vê resquícios da escravidão no Brasil, porque antes a escrava ficava dentro de casa cuidando da criança. Hoje a maioria das babás que a gente vê, ser babá é um trabalho extremamente digno, mas a maioria das babás que a gente vê são mulheres pretas. Antigamente os escravos ficavam trabalhando na cana-de-açúcar cortando. Hoje em dia, a maioria das pessoas do trabalho braçal que a gente vê são pessoas pretas. A gente quase nunca vê pessoas pretas ascendendo socialmente mesmo. É uma coisa bem rara. A gente vê sim, eu fico muito feliz por isso, mas se a gente for pegar a proporção de pessoas brancas e pessoas pretas, é muito pequeno, sabe? A quantidade, assim, a proporção mesmo. E a gente tem que se questionar por que isso acontece. Exatamente por causa da escravidão, de tudo que veio acontecendo ao longo do tempo, que acontece até hoje. A gente tem uma luta, a gente teve e continua tendo uma luta muito grande pela aceitação social. E por causa da mestiçagem, no Brasil, quanto mais claro o tom da sua pele, mais fácil para você se inserir no meio social mesmo. Por isso que é muito difícil ainda as pessoas conseguirem se autodeclarar como pretos. Sabe, é uma coisa muito complicada, porque quanto mais clara é a sua pele, você sofre menos com o racismo, você tem menos olhares tortos pra você, mas isso não faz com que você não seja preto, sabe? E a situação da escravidão no Brasil, ela é, muito recente, porque até os anos 20, 40 anos depois da Primeira República, os pretos ainda não podiam acessar a escola, entendeu? Quando nos Estados Unidos os descendentes dos escravizados já eram alfabetizados. Então, no Brasil a escravidão foi uma coisa muito complicada. E os reflexos que ela deixou e a gente ainda vê, são extremamente complicados também. É o que eu disse, parece que houve uma inversão de papel, que antes era feito pelas escravas, hoje é feito pelas mulheres pretas que não são mais escravizadas, sabe? É uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Por que é assim? Porque numa escola particular, por exemplo, tem 2, 3 pessoas dentro de uma sala inteira, com 70 alunos, tem 2 ou 3 pessoas pretas. Sabe por quê? Porque que durante minha vida inteira, em escola particular, sempre tinha só mais uma amiga preta junto comigo. Entendeu? Por que a gente vê dentro de uma universidade pública, que é direito de todas as pessoas, pouquíssimos pretos? A gente precisa de se perguntar, começar a se questionar para entender. A gente precisa de entender que isso são reflexos da escravidão e que isso vem de, isso é o racismo em suas diversas formas, o racismo em seus diversos tipos. Mas isso é assunto para outro vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero de coração mesmo. Deixem temas pra mim. Acabou de passar um caminhão. Deixem temas pra mim, por favor, do que vocês querem ver aqui no vídeo. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Ativem o sininho, deixem um like. Já falei pra vocês comentarem, né? Me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é mariav.preta. Tem minha página, o Afrocentrismo. Inclusive, na minha página, eu falei quais são os tipos de racismo. Então, se vocês não aguentarem aguardar um pouquinho assim, né, do próximo vídeo, então vocês podem ir lá, acessar e estudarem um pouquinho sobre isso, porque a gente precisa de sair do nosso local de conforto. Vocês, como pessoas brancas, principalmente, precisam de sair da zona de conforto e começar a entender, por que eu olho pro meu lado e eu só vejo branco, sendo que a população do Brasil é majoritariamente negra, majoritariamente preta. Por quê, sabe? A gente precisa de se perguntar, de pensar, de questionar para que a gente consiga entender. No mais é isso, um beijo, espero que vocês tenham gostado.